Olá, está começando Notícia Entrevista, que é o seu programa diário de entretenimento aqui na TV Notícia. E eu sempre gosto de trazer no programa pessoas com histórias inspiradoras, eu sempre falo isso, mas ouvir histórias de pessoas que batalharam desde sempre, mas que hoje estão aí colhendo os frutos, né, de toda essa batalha, histórias de sucesso, nos inspiram a não desistir dos nossos sonhos. E hoje não é diferente. A gente vai conhecer a história de uma pessoa que começou muito cedo a trabalhar e que hoje está colhendo os frutos disso, porque conseguiu, né, conquistar e consolidar um nome de muito sucesso. Ele trabalha no ramo de argamassa, impermeabilizante, rejunte e fez um nome de muito sucesso no meio. Por quê? Porque usa tecnologia de ponta, porque pensa no meio ambiente, porque tem todo um jeito especial de lidar tanto com seus clientes quanto com seus funcionários. Eu estou falando do Ellery, que é o diretor da Pisocol. E nós estamos hoje aqui na sede da Pisocol para conhecer um pouquinho da história dele e da história da marca. Obrigada por receber a gente aqui na empresa. Legal, Nádia. Eu que agradeço a visita de vocês aqui. Vai ser um prazer contar um pouquinho da minha história, mas mais aí da história da Pisocol, né? Uhum. Você cresceu como empreendedor em casa, né? Seu pai tinha uma empresa e você sempre, desde muito novo, viu o trabalho dele e começou a trabalhar com ele. Foi seu primeiro emprego? Sim. Meu pai tinha uma pequena empresa de transporte, né? Uhum. Então, na época, já tinha alguns caminhãozinhos ali. Meu pai mesmo que trabalhava com os caminhões, dirigia um deles, inclusive, né? Legal. E precisava um pouco de alguém na administração ali no escritório, né? Para administrar isso. Uhum. E foi ali que eu comecei. Aí comecei ali, transporte envolve, né? A logística, emissão de nota. Isso na adolescência? Sim, eu tinha meus 14 anos de idade. Que legal. Era meninão ainda lá. Mas tinha mais ou menos uns 14 anos por aí. Quando eu comecei mais nesse ramo voltado para isso, né? Que é a área comercial, logística, faturamento e por aí. E gostou? Se identificou, se deu bem e seguiu? Sim, é uma coisa que eu gosto, sempre gostei, né? Gosto de administração, gosto do mundo comercial, né? É um prazeroso para mim trabalhar nisso. Que bacana. Eu gosto. E você ficou, né, na transportadora por quanto tempo? E de lá você foi para onde? Conta um pouquinho desse seu início. A gente tinha uma transportadora com sede própria, né? Pequena na época. Mas aí surgiu o convite para a gente ir para dentro de uma cerâmica, para fazer o transporte deles inteiro. Olha! Era uma cerâmica lá em Rio Claro, hoje não existe mais, né? Fechou. E nessa época a gente foi para lá. Eu tinha mais ou menos, acho que já uns 16, 17 anos. Aí chegando lá que eu fui aprender um pouco mais desse ramo, né? Porque daí eu caí mesmo na área logística da cerâmica, que já era uma empresa grande, aprendi nota fiscal de cerâmica. E ali criou-se um corpo melhor comercialmente para mim. Comecei a conhecer pessoas e tal. E ali a gente cresceu a nossa empresa de transporte também dentro daquela cerâmica. Ah, que bacana. Mas aí passamos por outras cerâmicas também. Daí estamos ali... Trabalhamos em cerâmica em Santa Gertrudes, né, que é o nosso berço lá. Eu sou de lá de Santa Gertrudes, né? Que bacana. Ali é minha terra, né? Terra da cerâmica ali. Sim. A gente passou por algumas cerâmicas ali em Santa Gertrudes, onde também trabalhando na área comercial e no ramo de transporte. Então foi isso que a gente, resumidamente, aí um pouco da história, né? E a argamassa, em que momento surgiu, né? Como que surgiu a Pisocol? Como que você foi parar nesse outro ramo, esse outro nicho diferente da cerâmica, né? Apesar dos dois andar colado, né? Literalmente. Porque a argamassa ali debaixo do piso, né? Mas eu não conhecia mesmo de argamassa, nada. Não. Na época eu estava numa empresa em Santa e surgiu uma proposta de emprego numa empresa aqui de Limeira, que também era cerâmica. Até então você estava na transportadora. Transportadora e trabalhando no comercial da cerâmica. Tinha a empresa sempre dentro da cerâmica. Né? E nessa época surgiu essa proposta para vir para uma outra empresa aqui de Limeira. Só quando surgiu a proposta e trouxe para cá, né? Aquele passe para trazer para cá, quando eu cheguei aqui, o empresário ele não queria eu para cerâmica. Ele falou, eu estou com um projeto novo, que é argamassa. E eu quero que você toca para mim. Aí eu falei, puxa vida, eu não sei. É, um ramo tão diferente. Isso foi em que mais ano ou menos que foi? Aí, 2000, você tinha quantos anos?
vamos falar, acho que 2012, mais ou menos. Sou um pouco ruim de data, viu, Nádia? Sou um pouco ruim de lembrar algumas datas. Eu também. Mas foi mais ou menos por aí, 2011, acredito eu. E aí a gente, acho que até um pouco antes, porque a Pisocol foi fundada em 16, eu fiquei lá uns 7 anos, 6, 7 anos. Então foi antes. 2009, 2010. Agora se sintonizamos melhor na linha do tempo aí. E aí lá que eu fui aprender o que é argamassa. Ele contratou, eu falei, eu não sei, eu sou de cerâmica, né? Sim. Mas os clientes são mesmo, óbvio, né? Os clientes são mesmo, né? Aí ele falou, fica um ano aí treinando, vai aprendendo e tal. Aí eu iniciei desde o zero lá. Montagem de fábrica junto, acompanhar, desenvolver fornecedores, desenvolver clientes. Então, para você foi um super desafio. Um desafio e foi uma escola também, né? Só tenho a agradecer, assim, foi uma escola que eu tive ali também, né? E aí foi uma empresa que eu peguei do zero, a empresa cresceu muito, infelizmente à frente deu alguns problemas financeiros na empresa lá e teve que reduzir, e foi na época que aí eu saí de lá. Entendi. Eu saí dessa empresa. E aí, você falou sair da empresa, e agora? É assim, eu sempre pensei, né? Se um dia eu sair daqui, eu quero ter meu próprio negócio. Era uma vontade sua? Já era uma vontade. Mas eu sempre pensava, não quero comércio. Se um dia eu tiver, eu quero indústria. Então eu queria partir para o comércio. Já era algo que tinha na mente, mas nada assim, eu quero, estou buscando. Aconteceu porque, infelizmente, lá deu, né, essa quebra financeira na empresa, né? Vamos dizer assim, né? Felizmente passou por essa situação difícil. E aí foi a época que eu vi, né? Foi a época de problema lá. Falei, deixa eu arrumar outra aqui então e abrir minha empresa. E aí na época eu decidi abrir. Tinha já o comercial na mão, alguns representantes. Eu conhecia o pessoal também, né? Você já tinha feito uma crescer do zero, por que não? A segunda e a sua própria. Eu sabia que ia ser mais difícil, mas vamos tentar, né? E aí tinha um amigo meu também, que é o André, né? Que ele estava descontente na empresa que ele estava. Por viajar muito e tal, estava atrapalhando muito ele. E a formação dele como era mecânico, quando ele já tinha trabalhado com isso, eu entendi um pouco de fábrica. Eu convidei ele para ser meu sócio na época. Que bacana. Aí ele falou, rapaz, eu vou mesmo, vamos encarar esse desafio aí. Aí vendemos as galinhas que a gente tem, 2 bezerros e um porco, modo de dizer. Mas foi isso mesmo, né? Rapamos lá as gordurinhas que tinha, um pouquinho. E começamos a montar a fábrica. Em 2016. 16, isso. Foi em março de 2016 que a gente começou a montar a fábrica. Mas é interessante que nessa história, o nosso terceiro sócio, que é hoje, que é o Carlinhos, na época ele me chamou para ser sócio dele. Olha só! Aí eu falei, Carlinhos, agora é difícil, porque eu já convidei o André, né? Começar com 3, uma empresa. Daí ele falou, não, beleza, tranquilo, já chamou outro, mas um dia eu tô por aqui. Olha! E o Carlinhos já conhecia também minha família há muitos anos, a gente se conhece há muitos anos também. Né? Porque é outro ponto a se pensar com muita sabedoria, né? Quem você vai chamar para ser seu sócio, para caminhar junto? Não é fácil, é uma decisão extremamente difícil, né? É isso aí, é difícil. Tem que ser pessoas que a gente realmente confia, né? E a gente fala, hoje aqui a gente se dá super bem, é bem tranquilo. O ambiente aqui é muito gostoso entre os sócios e isso a gente vê que reflete na empresa. Na equipe toda, né? Na equipe toda, esse ambiente, né? E foi daí que eu com o André começamos a Pisocol em 2016. E o nome? O nome foi conversa de boteco, assim, sentamos um dia As melhores resoluções acontecem numa mesa de boteco. Foi mais ou menos conversa de boteco. Sentou eu, o André e a minha esposa, a Silene, que é a esposa dele, a Raquel, e começamos a resenhar, né? Mas e o nome? Aí começa, né? Não sei o que, daí falamos, acho que a gente podia puxar pro call, né? Vamos tentar puxar algo pro call, porque na argamassa o pessoal puxa muito para isso aí, né? Aí, mas e agora? Aí começou as resenhas, você imagina os nomes que é saindo, né? Um ri, outro ri, só resenha. Muito bom. Aí, de repente, a esposa do André falou, e Pisocol? Aí nós falamos, puxa, esse nome soa gostoso, soa bem. E casa fácil muito, de né? gravar, né? É um nome fluido, é um nome fácil de gravar e tem tudo a ver com o piso com argamassa e tal. Esse nome é legal, vamos registrar esse nome aí. Que legal! Foi assim, conversa na resenha. E a família toda envolvida, né? A gente envolveu a família. E a gente só fez um trato só. Nossas mulheres não trabalhar aqui.
Não entendi por quê. Explica pra gente, qual é o problema? Vamos ter confusão vocês aqui. Não Deixa nós tocar. Não, elas são super gente boa, super tranquilas também. E tem que ter o apoio, né? E outra, não é fácil. Principalmente no começo, a dedicação que vocês têm que ter, né, o envolvimento, então tem que ter muita compreensão do outro lado, sem cobrança, né? Sim. Porque não é fácil. É arriscado, né, Nádia? Você começa um negócio, né? Quando você tem seu emprego lá, tem seu salário tranquilo, né? A esposa já sabe quando você vai receber. Aquela estabilidade. Estabilidade, né? Quando você vai para um negócio, você não sabe o que vai dar, né? Sim. E assim, a gente teve que reduzir mesmo até o nosso patamar de vida, né? Sim, com certeza. Ganhava X, estou vindo para minha empresa agora, não vou mais ganhar isso, que eu vou investir aqui. A gente reduziu o nosso nível de vida, né? Então não foi fácil, assim, no começo, até nesse sentido, né? A minha esposa até brinca que você foi levar... Na mesma época, minha filha nasceu. Olha! Minha filha nasceu junto com a Pisocol, em fevereiro de 2016. Que bacana, olha só. E aí a minha esposa brinca até hoje, puxa, você foi levar eu de carrão para ter a Alice e foi buscar eu benzer de a pé. Eu vendi o carro e investi aqui. Verdade, até isso, até tudo isso, mesmo. Até isso. Mas assim, né? Tem que fazer um sacrifício no começo para ver se vai dar frutos lá na frente, né? Qualquer negócio. E é isso que eu quero saber. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas na volta eu quero que você me conte do crescimento, dos planos para 2025 e de tudo que vocês conquistaram e das dificuldades, como enfrentar as dificuldades, né? Esse é um dos segredos para ter sucesso. Então a gente vai para o intervalo e volta já já e você não sai daí. Até já. Estamos de volta com Notícia Entrevista, hoje conhecendo a história do Eleri, que é diretor da Pisocol, contando aí os desafios de empreender. E Eleri, vocês já vão fazer 10 anos de Pisocol, né? Ano que vem, 10 anos, que belezinha. Mas eu quero que você conte um pouquinho dos desafios. Nem tudo são flores, muito pelo contrário, tem muitos desafios. Vocês pegaram aí uma pandemia. Conta pra gente, quais foram os momentos mais difíceis? O difícil é sempre mais o começo mesmo, né? Vamos falar aí, os 2 primeiros anos nossos foi bem sofrível de empresa, né? A gente tinha aí um comercial na mão, tinha até uma certa administração, mas a gente não tinha uma noção tão grande do financeiro, né? Que uma empresa precisa, né? Fluxo de caixa e assim por diante, né? A gente passou por tantos desafios aqui que a empresa chegou ao ponto de acho que vai fechar. Ai, nossa, sofrido, né? E eu até falava pro André na época, era só eu com o André, né? Puxa, que pena que a gente vai quebrar de pé. Porque a gente tem pedido, tem um comercial, assim, né? Tem bom relacionamento no mercado. A gente não tem aquele fluxo para girar a empresa, né? Para fazer alavancar, né? Foi daí que a gente começou a buscar um terceiro sócio. Investidor, né? Porque no começo, você sabe, banco é difícil. Empresa nova, empresa nova, que é difícil ter confiança, credibilidade ainda, é muito difícil isso aí. E aí a gente foi atrás do nosso terceiro sócio. Daí eu lembrei do Carlinho, que tinha me chamado já desde aquela época. Demorei até lembrar dele. Olha. Eu até brinco com o Carlinho até hoje. Falei, Carlinho, liguei pra tanta gente que eu não vi você na mente, né? Eu liguei pro Carlinho e coincidiu de eu ligar bem numa época que ele também estava saindo da empresa, que ele estava trabalhando. Puxa vida. Aí ele falou, rapaz, eu tô num bom momento agora. Olha, as peças vão se encaixando. Exato, né? Aí ele falou, eu interesso sim. Aí fizemos uma reunião, falamos o que era investimento, aí na época o Carlinho entrou com investimento. E eu digo que não só com investimento, não foi só dinheiro, foi com o know-how que ele trouxe também, que ele já tinha bagagem, né? O Carlinho tem mais de 30 anos como diretor industrial. Que bacana. Então conhece muito indústria, né? Excelente. E trouxe o know-how financeiro. Aí eu já tinha aprendido mais o que era aí o financeiro para cuidar da empresa, né? Aí o negócio começou a pegar velocidade. E isso foi mais ou menos lá em 2018, mais ou menos por aí. Como eu disse, sou ruim de data, mas foi mais ou menos por aí, viu, Nath? E aí, logo depois, em 2020, teve a pandemia. Aí você falou, e agora? Não, e foi engraçado assim que teve a pandemia, a gente estava num crescimento muito legal. Tava. A empresa estava vindo bem legalzinha, crescendo e tal. Que legal. E a gente falou, vamos investir numa planta nova. Porque está crescendo a empresa. Opa. E a gente investiu. Eu tenho aqui anotado que vocês começaram num Parque Fabril com 400 metros. Era bem pequenininho. Bem pequenininho. A gente começou de 400,
Aí ficou pequeno, alugamos o do lado, aí foi, acho que era mais 400 metros, 500, não lembro. Ficou pequeno, aí a gente comprou a planta nova, que está aqui hoje, né? E a gente alugou esse galpão que a gente está aqui hoje. Daí já é um galpão de mais de 2.000 metros quadrados. Só que quando nós fizemos isso, veio a pandemia. Aí falou, meu Deus, acabamos de fazer dívida, pegamos um galpão maior, e agora? O que nós vamos fazer? Aí deu aquele, acho que isso foi todo mundo também no mercado, né? Porque a gente não tinha noção do que ia acontecer e quanto tempo ia durar, né? Aí todo mundo começou, né? Um ligar pro outro, parou, travou, e agora não pago, não recebo, como é que... Ficou todo mundo meio perdido, né? Mas a gente foi surpreendido, assim, no máximo uma semana, após que deu o lockdown mesmo, né? Aí começou a abrir pode abrir aqui, pode fazer isso, ou pode aquilo. Aí não demorou uma semana, os clientes já atrás, preciso de argamassa, preciso de argamassa. Uma demanda maior do que anteriormente? Muito maior. A gente assustou daí. Mas, pessoal, o que está acontecendo? Estão comendo argamassa aí pra fora? Nossa! Aí começamos a trabalhar 24 horas, 30 dias no mês. Que beleza! Na fábrica lá ainda, na pequena, porque aqui ainda não estava montado. Não estava pronto, mas aí vocês tiveram que agilizar. Que acelerar aqui para atender a demanda dos nossos clientes. Aí começamos a abrir mais a área, uma planta nova começou a produzir mais, aí dali da pandemia pegou muita velocidade, muita velocidade. Para nós a pandemia deu um efeito contrário. Pois né? A gente fica até hoje se perguntando, né? Tipo, o pessoal ia para o shopping, começou a comprar piso e argamassa para reformar a casa, entendeu? Entrevistando, logo depois da pandemia, eu fui conversar com uma arquiteta e ela falou que o pessoal começou a ficar em casa, trabalhar em casa e começou a reparar nos defeitos da casa. Porque antes a casa era só para um dormitório, chegava para dormir. Aí começou, nossa, mas aqui esse piso tá solto, ai, mas essa cor não combina, ai, mas eu quero tal... Eu preciso da área externa, eu preciso de uma piscina para as crianças, né? Eu preciso de fazer churrasco. Aí começou então essa necessidade de melhorar o ambiente, a casa. E a gente viu assim, né? Acho que a pandemia ensinou isso aí também, né? Você ter uma casa mais confortável, ter uma área de lazer para você ali, é muito gostoso. Bloqueou, não sai para rua, vou para onde? Fica em casa. Eu quero uma casa agradável. Tem que ser. Aí o pessoal começou a reformar mesmo. Apesar de alguns ramos sofrerem, né? Sim. Isso é triste também, né? A gente com certeza. pensa no próximo também, lá no outro empresário, né? Mas no ramo da construção civil, o negócio foi para todos. Alavancou. Alavancou muito. E eu quero que você fale um pouquinho, né? Qual é o segredo da Pisocol para fazer tanto sucesso, para os construtores mais exigentes, mais experientes, exigirem Pisocol? O diferencial de vocês? O segredo eu não posso contar, né? Brincadeira. Boa. Verdade. Mas assim, a gente, desde o começo, a gente sempre foi muito preocupado com qualidade. Duas coisas que a gente sempre focou muito aqui. Qualidade, um preço justo, com qualidade, e ser flexível nos negócios. Sim. Sempre focamos isso. Não seja aquela empresa engessada, e não pode, que não sei o quê. Então a Pisocol sempre foi muito flexível. Que legal. Essa é uma característica nossa, que a gente sempre passa até para os colaboradores nossos, né? E acho que a qualidade, quem usa, elogia. A gente tem muito elogio da nossa argamassa. Hoje mesmo eu acordei cedo, tinha um áudio de um pedreiro lá de São Sebastião lá mandando: nossa, a argamassa é top, não sei, daí eu mandei no grupo nosso aqui dos gestores. É legal ouvir esse retorno do pessoal que realmente usa lá na ponta, né? É uma satisfação. É gostoso quando você passa em um lugar, vê uma obra lá, um catentulho lá e vê sua embalagem ali jogada. Sim. Poxa, que legal nessa obra, usou Pisocol, né? E a gente fez com muito carinho aqui dentro, com muita preocupação, né? Sim. Não foi assim, faz a esma aí, bate aí a areia aí, entrega para as pessoas, né? Hoje a gente tem laboratório interno aqui, é testado de hora em hora nossas argamassas, todo turno é testado qualidade. Isso que eu ia te perguntar. Nesse setor tem muita inovação, né? Todas as feiras que tem, assim, tem muita coisa nova surgindo e vocês estão sempre acompanhando. Sim, sempre acompanhando. O que melhorou, o que tem que melhorar mais. Mudou norma no Brasil, a NBR, a gente está por dentro, também. A gente está sempre muito ligado. E a gente está interligado com os outros grandes laboratórios do país, entendeu? CCB, Falcon Bauer, Senai, que é onde testam nossos produtos também para ter essa qualidade lá na frente. Então, acho que a primeira coisa é a qualidade que vai conquistar lá o consumidor com preço justo. Ou ter um produto tão bom quanto o outro com preço mais acessível para a minha obra. Então, a gente briga muito por isso. Não é fácil, né? Às vezes, você manter um certo preço.
no mercado, é muito competitivo também, também né? tem isso. Mas é uma briga que a gente tem forte, é isso aí, ó. Faça uma boa qualidade e vamos fazer um preço para a pessoa ter acesso para usar na casinha dela lá. A gente está sempre acompanhando, até no ramo cerâmico, né? O que as cerâmicas estão fazendo? Que tamanhos de pisos estão lançando, entendeu? Tem tudo isso, A gente tem que acompanhar para o nosso produto acompanhar eles e ter uma qualidade no assentamento, né? Para não ter problema à frente. Durante todos esses quase 10 anos, quais os maiores e melhores aprendizados que vocês tiveram? A gente aprendeu aí a ser empreendedor, né? Que não é fácil no país que nós vivemos, né? É uma luta diária, acho que aprendemos muitas lições nesse sentido, né? Como empreender, né? Como investir o dinheiro da sua empresa também, nós aprendemos muito isso. Hoje a gente tem planejamento aqui na Pisopol de investimento anual, né? Que bacana. Tudo programado, né? A gente está partindo agora para ISO 9000, né? Certificações da empresa. Então são visões que a gente tem à frente que fomos aprendendo no decorrer desses anos, né? Fomos aprendendo como lidar, como fazer, né? Como produzir, melhorando cada vez mais, né? Como atender melhor o cliente. Então você vai aprendendo, né? Vai aprendendo com outras pessoas também, né? Que ensinam a gente, né? Não podemos esquecer disso. Tem que ter a humildade, né? De aprender com os outros. Com certeza, também. aprendemos com outros empresários também, né? Que já deram dicas pra gente também, né? Isso leva tempo também, aprendemos com isso no decorrer do tempo, né? Como acertar a equipe, né? As pessoas no lugar certo. Hoje a gente pode falar que a equipe nossa aqui... Elas vão até tirar sarro. Você vai elogiar nós de novo? Não, mas é um elogio mesmo. Cara. A equipe é maravilhosa hoje aqui. Olha. Nossa equipe aqui, onde fechou os nossos cabeças, por assim dizer, né? Os supervisores, os gerentes, são pessoas que realmente você vê que trabalham para a empresa, fazem tudo certinho. Que legal. São pessoas dedicadas, responsáveis. Né? Então, acho que isso aí também faz toda a diferença, né? Como fez o último vídeo nosso lá que falou, eles são o coração da empresa. Isso mesmo, estão ali bombeando o sanguinho para o corpo inteiro, né? Que é a corporação nossa, né? Então, acho que isso aí é a equipe certa, faz a empresa fluir. Que bacana. E quais são os planos para agora, né? O restinho de 2025, 10 anos ano que vem, quais são os planos? Comemorar no que vem, 10 anos, empresa, né? Tem que fazer festa. Queremos fazer uma festa, né? Para reunir nossos clientes, fornecedores. A gente sempre faz isso, né? Anualmente a gente faz. A gente agora, nossos planos é investir um pouco mais a linha de impermeabilizantes, que nós lançamos esse ano, começamos agora em janeiro. Tivemos uma convenção em novembro, dezembro ainda não deu para lançar, janeiro começamos, né? Legal. Um projeto novo. 2025 já começou com novidade. Isso, é um ano de a gente focar nessa linha nossa e também a nossa linha de rejunte, que é uma linha que a gente está focado, a gente aprimorou muito, a gente melhorou o nosso parque fabril hoje de rejunte também, automatizamos isso. Olha! Então está uma fábrica bem montada ali, bem automatizada, né? Que bacana. Então a gente está focado nesse produto também, que é o rejunte, para colocar esse produto também no mercado com qualidade e um preço justo. Tomara que continue vindo o crescimento aí. E a Pisopol continue sendo uma empresa referência, né? Aqui no nosso setor da construção civil, tanto no nosso interior de São Paulo, como também, quem sabe, para outros estados que a gente também já está entrando aí. É isso, vocês atendem em São Paulo? São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Rio e aí em Minas Gerais. Né? Que bacana. A gente atende. Ano passado a gente montou uma filial lá também em Minas, né? Estamos com uma filial lá. Olha, que belezinha. Então, estamos começando devagarzinho lá também, mas o nosso mercado hoje é o estado de São Paulo. Nosso foco é aqui no nosso quintal de casa, no quintal de casa, isso mesmo. E Eleri, qual é o conselho que você deixa para quem tem o sonho de empreender, principalmente nesse ramo da construção civil, né, que é muito competitivo, e tem dicas, conselhos que você gostaria de deixar? O ramo da construção civil é um ramo muito bom. Eu sempre digo, todo mundo precisa morar, né? Você tem que ter uma casinha, você tem que ter um canto. Então todo mundo vai precisar de um lugar para entrar dentro. Então é um ramo bom a construção civil, né? Um ramo que não para mundialmente, se você for parar para pensar, né? E se a pessoa está pensando em empreender, não é fácil, é desafiador. Não são só maravilhas, né? Eu falo muitas pessoas hoje, Pisopol, né? Que bom, empresa
tem know-how, mas começou com não foi fácil. E até hoje não é muito fácil. Hoje tem os desafios, né? Sim, continuam, né? Isso não para nunca, né? Você vai ser empresário, você vai continuar às vezes acordando de madrugada e já pensando num rolo de amanhã. Puxa, amanhã eu tenho que atacar isso aqui, senão vai dar problema. O empresário não descansa nunca, né? A cabeça não tira férias. Esses dias até a minha RH aqui, a Lília, mandou para mim um texto assim, tinha 9 coisas que o empresário não tem mais. Eu achei muito legal, né? Uma delas era isso aí, você tira férias, mas não tira, né? Sua cabeça tá ligado ainda na empresa, né? Então tem muitos desafios, né? É gratificante? É muito legal, né? Você vê a empresa estruturar, né? Ver pessoas vivendo disso aqui também, eu acho muito legal. Muito. Eu acho muito legal, né? Quantos empregos você dá hoje? Hoje aqui direto tem mais de 50, com certeza, o seu número certo. Tem mais de 50 funcionários diretamente, né? Que beleza. Mas você para pensar em direto, os representantes que a gente tem na rua, que são mais de 40 representantes. Olha! Entendeu? Os transportadores que estão aqui, os fornecedores, né? É muita gente. Então eu acho isso muito legal, né? Que gera emprego para outros, para poder também lá cuidar da família dele lá também. Então, esse é um conselho para quem está pensando aí, né? Muito bom, muito bom. Se você quiser mais informação, vocês têm o Instagram de vocês, que é Pisocol, e aí com 2 L's no final. O site, que está muito bonito, já te dei os parabéns, o site está muito bonito, que é pisocol.com.br. Então quem quiser, né, informações, quem quiser ser representante, enfim, pode entrar em contato, procurar vocês. É isso aí. Só ligar pra gente, ou aparecer aqui tomar um café. Opa, bom. Fica à vontade. Café sempre tem. Não pode faltar nunca. Sempre tem cafezinho aqui. Muito bom. Eu agradeço demais por você ter recebido a nossa equipe aqui na empresa. Muito bom conhecer a sua história, uma história realmente inspiradora. Não é fácil, mas é gratificante e vale a pena. Então, se a pessoa tem um sonho, corre atrás. Tá joia, Nádia. Eu que agradeço mais uma vez aí a presença de vocês. A casa está sempre aberta da Pisocol. Fique à vontade. Muito obrigada. E a gente vai chegando ao fim de mais um programa, mas você continue ligadinho na nossa programação e a gente se vê no próximo programa com um novo tema. Até lá!